Porque a gente vai falar sobre educação, uma coisa que eu e a Paula a gente gosta muito de conversar, porque existem várias vertentes, vários estilos, até estilos de vida, eu acho. E eu vejo um movimento muito grande de escolas, né, de se aprimorarem, de mudarem, de talvez enxergarem até os alunos mais individualizados, né. As crianças desde muito novinha, tipo 2 anos, elas usam copo de vidro, elas comem prato de vidro, elas usam talheres de verdade, faca de verdade. Então isso no início era algo que assustava um pouquinho os familiares. Poxa, mas você vai deixar alguém usar uma faca? Ontem foi uma amiguinha do Lucas comer lá em casa. A gente vai na feira, a gente compra coisas na feira e vai comer lá em casa. Eu fui colocar a mesa, eu coloquei garrafinha pra todo mundo. Eu falei, gente, vai ter um que vai bater o braço no copo, o copo vai cair suco na cadeira, vai cair suco no chão. Então vamos botar a garrafinha que é mais fácil, tipo, a chance de dar ruim ali é menor. Oiê! Estamos aqui com mais um A Mãe Tá Off, comigo, Rubia Baricelli. E comigo, Paola Guaraná. Se você estiver assistindo a gente... Essa caneta aqui já, gente, olha aqui, pronto. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, participa, que a gente gosta, a gente lê e a gente responde. E aqui é um canal de troca, então a gente, pra trocar, precisa que vocês também falem com a gente, né, Rubia? É isso mesmo. Siga a gente nas redes sociais, amãetaoff.podcast em todas elas. E vem fazer parte da nossa comunidade de mães. Aqui, ó, nesse QR Code, se estiver vendo a gente pelo YouTube, pela sua televisão, agora saiu, agora tá aqui, ó. Você aponta, essa é da comunidade, então você aponta a câmera do seu celular pra cá e venha fazer parte também da nossa comunidade, a Mãe Tá Off. Lá no grupo a gente tem descontos exclusivos, conteúdo, a gente conversa, a gente consegue bater muito papo sobre os assuntos que tá em alta e que às vezes, a gente não comentou no programa. Então, assim, é um canal que é muito próximo, sabe? Então, venha fazer parte você também, siga a gente nas redes sociais. Se estiver ouvindo a gente no Spotify, não esquece de avaliar, dar suas 5 estrelinhas. Isso ajuda a gente a colocar esse conteúdo para mais mamães aí. E hoje a gente tá com alguém muito interessante, esse papo vai rolar aqui, porque a gente vai falar sobre educação, uma coisa que eu e a Paula a gente gosta muito de conversar, porque existem várias vertentes, vários estilos, até estilos de vida, eu acho, e então isso influencia muito, né, a filosofia que a gente se conecta, e a gente sempre tenta trazer vários tipos do que já existe, do que é tendência, do que tá acontecendo. E hoje a gente trouxe ela, que é mãe da Maria do Bem, Thalita Vecina. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada, meninas. Obrigada por me receber. Que prazer. E eu acho que é legal a gente fala bastante aqui sobre escola, métodos de ensino e tal. E eu vejo, toda vez que a gente fala sobre isso, eu vejo essa necessidade de mudar a forma de educação, né? Sim. Eu acho que o convencional cada vez mais tá ficando para trás, porque não faz mais tanto sentido mesmo. E eu vejo um movimento muito grande de escolas, né? De se aprimorarem, de mudarem, de talvez enxergarem até os alunos mais individualizados, né? E você hoje é, né, fundadora da Voe Educacional, que é a única escola brasileira que é Green School. E já peço para você começar explicando o que é o Green School. Bacana, legal. Bom, Green School é uma escola verde, né, onde o centro da proposta é a sustentabilidade, né, onde a gente traz aí conceitos de autossustentabilidade. Como que a gente pode fazer para sobreviver nesse universo, nesse meio ambiente, buscando se autossustentar, né, com responsabilidade, inclusive, o que a gente vai utilizar e como que a gente vai descartar essa utilização que a gente faz, né, de tudo isso. Então, por exemplo, quando a gente fala em alimentação, que é algo básico que a gente precisa para sobreviver. Então, a gente precisa, no mínimo, saber que a gente planta, que a gente rega, colhe, daquilo a gente produz o nosso alimento e como que a gente vai descartar de forma consciente aquilo tudo que a gente produziu sem danificar as futuras gerações, né? O meio ambiente. Então, a Green School é isso, traz essa sustentabilidade como uma forma de ensinar e de valores. E vamos começar lá desde o começo, tá? Você é mãe da Maria do Bem, e eu quero saber, e você também é super entusiasta, assim, da tecnologia, inovação, você é empresária nesse ramo também. Eu queria saber, desde o começo, tipo, você criança, já tinha essas curiosidades, já
imaginava abrir uma escola? Porque geralmente a gente tem essas ideias quando a gente vira mãe, né? Que aí eu quero ser psicóloga, quero ser psicopedagoga, quero abrir uma escola, quero ter tudo do universo da criança pra desenvolver aquela criança. Isso. Como que foi pra você, Thalita, desde sempre? Desde o dia zero, assim? Ai, tá. Nunca sonhei em abrir escola, né? Muito pelo contrário, eu acho que eu era aquela contra-escola, era que levava suspensão, ia pra fora da sala até. Não era muito... os professores não eram muito chegados em mim, eu acredito. E até mesmo quando eu comecei a pensar sobre educação, a ideia não era abrir uma escola, e sim trazer todos esses valores, esses conceitos para dentro da minha casa, né? E foi assim que a Voe nasceu, num processo de homeschooling. A gente começou a trabalhar isso com as crianças dentro de casa. E daí, em cima disso, a gente começou a olhar e falar, poxa... E é engraçado, quando a gente começa a fazer com nossos filhos, as outras mães olham e falam, nossa, mas isso é muito interessante, é muito diferente. Eu quero fazer isso com meu filho também. Como que eu faço? Me ensina, tal. E em cima disso, a gente foi desenvolvendo um método educacional mesmo, né? E a última etapa, talvez, tenha sido a escola em Sorocaba, por ser a nossa cidade. Falou, não, vamos dar esse presente aí para nossa cidade. E realmente foi um grande presente. Que hoje Sorocaba recebe famílias do mundo inteiro que vão atrás da Voe, né? Que se simpatizam com esses valores, com esses conceitos. Falam, não, eu quero que minha filha viva isso. Então, a gente recebe famílias de várias cidades, de vários lugares, para poder viver isso. Mas... Você é de Sorocaba e seu marido também? Isso. Tá, vocês se conheceram lá porque vocês também são exploradores, né? Moram super fora do país. Quais países você já foi? Conta tudo. Tá, a gente tem essa alma de explorar também, de nunca tá muito... sempre buscar sair da zona de conforto, né? Talvez isso seja o que nos uniu, assim, desde o início. Falar, vamos sair da zona de conforto? Vamos. E a gente se conheceu empreendendo, né? Antes da gente ser marido, a gente é sócio. Eu falo, a gente é sócio há 20 anos e é casado há 10. Falar isso diz muito sobre o nosso perfil. Então, a gente começou empreendendo juntos, criando uma empresa, né? E falou, que legal, me ajuda, ajudo. Nossa, mas é meio diferente essa empresa. Tudo De bem, tecnologia, nada a ver com educação. Nada a ver de educação, nossa primeira empresa. Uma empresa física que depois ela se tornou de tecnologia. E daí, quando ela se tornou de tecnologia, a gente falou, então acho que agora a gente consegue não estar mais aqui, né? E foi quando a gente vendeu nossa primeira empresa física e a gente saiu fazer uma viagem de volta ao mundo. O nosso objetivo nessa viagem era morar nos 5 continentes. E vocês não eram namorados ainda? Então, aí nesse momento a gente já tinha casado. Daí nesse momento, ficou meio confuso aí o cronograma, né? Sim, a gente se conheceu, começamos a empreender juntos, ficamos nessa empresa empreendendo em torno de 5 anos, mais ou menos. E daí a gente casou, depois de uns 2, 3 anos aí. No primeiro ano de casado, a gente vendeu a empresa, pegamos nossa malinha, demos guarda-roupa inteiro, doamos todas as nossas roupas, porque não ia dar pra gente levar. Colocamos algumas peças na mala e saímos fazer uma viagem de 1 ano. E daí nessa viagem a gente morou nos 5 continentes, né? E aí a gente foi vivendo, assim, esses valores, né? De forma real mesmo, né? Então, a gente morou em comunidades no Vietnã, por exemplo, onde a gente morava com crianças carentes, e a gente ensinava essas crianças a falar inglês e vivia junto com essas crianças. Depois, a gente morou numa comunidade orgânica na Nova Zelândia, onde a gente trabalhava nessa comunidade também, né? Cuidava da horta, morava com uma família que faziam isso. E a gente foi vivendo na África do Sul, vivemos numa Forest School também. E a gente foi vivendo esses conceitos nos países que nós fomos morando. Ficamos 1 ano vivendo dessa forma. Retornamos para o Brasil, né? Para Sorocaba, que é a nossa cidade. E daí a gente pensou, e agora? Como que a gente vai continuar vivendo tudo aquilo num sistema tão diferente e tal, né? E daí a gente foi tentando construir a nossa vida, a nossa casa, em cima desses valores que a gente acreditava. Depois de 1 ano, 2, mais ou menos, o Ben nasceu. E a gente continuou vivendo, assim, tentando, né, viver esses valores com ele também, de autossustentabilidade, de horta, de sustentabilidade, de autonomia, né, que é algo que a gente traz como um valor muito forte, né, que é a base do valor da Voe, né, que é a autonomia, a gente permitir que a criança faça sozinha. A gente tem uma cultura de fazer tudo pela criança, né, desde dar uma água, descascar banana, tudo a gente faz. E quando a gente começa a olhar para a ciência, começa a estudar sobre isso, a gente vê o quanto isso
é um obstáculo para o desenvolvimento infantil. Né? Isso era um movimento meio familiar, assim, de pais, né, avós também, porque às vezes a gente vê pais que fazem assim, mas aí quando você vai pros avós, pros tios, ainda mais esse lance de autonomia, né, com bem pequenininho, tem uma regressão ali. Isso era discutido, assim, familiarmente, os pais de vocês, né, familiares, né, estavam junto nessa? Sim, foi necessário, né? Foi necessário, assim, até pra gente conseguir realmente fortalecer isso, foi necessário a gente trazer todo esse olhar para as avós, né? Depois, assim, eu olhando pra minha infância, eu percebi o quanto os meus pais, eles também me permitiam bastante essa autonomia. Talvez não tão consciente e planejada como hoje a gente consegue fazer para as crianças, mas eles me permitiam também essa livre exploração. Mas, por exemplo, as crianças, quando a gente traz autonomia, as crianças desde muito novinha, tipo 2 anos, elas usam copo de vidro, elas comem prato de vidro, elas usam talheres de verdade, faca de verdade. Então, isso no início era algo que assustava um pouquinho os familiares. Poxa, mas você vai deixar o Ben usar uma faca? Né? O Ben, com 3 anos, tem vídeo dele, ele fazendo churrasco. Todo mundo fala, nossa, mas não é possível. E assim, ele mexendo no fogo, ele acendendo, fazendo tudo isso, né? Mas é todo um processo de mostrar como faz, de permitir, ensinar, de confiar na criança, né? De deixar ela tentar fazer sozinha. Então, todo esse processo a gente foi vivendo com eles. Mas, com certeza, foi um grande aprendizado para as avós também, né? Que em alguns momentos achava que não era certo aquilo que a gente estava fazendo. A gente bateu e falou, não, calma aí que daqui a pouco vocês vão ver o resultado, né? Confia na gente que vai dar tudo certo. E daí, lógico que hoje elas já conseguem ver e até hoje beneficiar, inclusive, os netos que vieram pós Ben e Maria, que também seguem esse caminho da autonomia. Sim. Mas, você sabe, eu acho agora uma discussão total, tipo, de mães aqui. Eu acho muito engraçado, né, essas formas diferentes. Porque, você vê, por exemplo, lá em casa, esse lance, tipo, de talher. Cara, eles não usam garfo e faca, não sei. O Matheus já sim, pois é, o Matheus já sim. Mas até copo de vidro, sabe? Não usa. Mas eu acho que assim, primeiro, tem um pouco pela segurança. Sim. Né? Eu acho que, pô, se derrubar ali um copo de vidro, cai, corta, machuca. Mas eu acho que tem também muito... Ó, ontem foi uma amiguinha do Lucas comer lá em casa. A gente vai na feira, a gente compra as coisas na feira e vai comer lá em casa. Eu fui colocar a mesa, eu coloquei garrafinha pra todo mundo. Porque eu falei, gente, vai ter um que vai bater o braço no copo, o copo vai cair suco na cadeira, vai cair suco no chão. Então vamos botar a garrafinha que é mais fácil. Tipo, a chance de dar ruim ali é menor. Sim. Então, assim, é engraçado como a gente também tem muito da nossa comodidade nisso, né? O próprio, assim, sei lá, vou escovar os dentes. Ai, deixa que eu escovo, porque senão vai sujar a pia, vai molhar o pijama, vai ter que trocar o pijama. Gente, não. Deixa que eu... Sabe? Eu vejo muito isso, né? Tem o lance da segurança, ok. Mas eu acho que tem muito o lance da gente também querer menos trabalho, às vezes, né? Nessa autonomia. Com certeza. Com toda certeza. No entanto que, assim, o pilar de todo o trabalho que a gente faz, que é o início de tudo, é a preparação interna do adulto. Então, a gente precisa, assim... Antes da Voe ser uma escola, tinha vários educadores lá sentados em volta da fogueira, estudando Montessori, olhando para a ciência, olhando para os mapas de período sensível que ela nos deixou, olhando realmente para o desenvolvimento infantil e fazendo uma mudança interna. Porque sem a mudança interna do adulto, a autonomia, o desenvolvimento infantil em grande potência e saudável, como a gente tenta buscar, ele não ocorre. E como que a gente faz isso acontecer? Porque eu faço isso até com meu marido, eu não deixo o copo de... Copo de vidro em casa não entra. Deixa que eu te sirvo, você vai derrubar na pia. Pelo amor de Deus, conta pra mim, eu preciso de ajuda. Olha, a gente fala que é a Voe, é o viver, observar e estudar. Então, a gente precisa estar sempre observando e estudando. E tem 2 pilares, assim, que eu repito, assim, mentalmente. O primeiro é, confie na criança. Então, às vezes, a criança vai pegar aqui um copo e falar, não, vai cair. Tá, e se cair e se quebrar? É onde ela vai perceber com bastante autoridade que o vidro quebra e corta. Talvez ela vai derrubar o copo 1 vez, 2 vezes. Depois ela vai ter essa consciência de que é vidro, que é caco de vidro, que corta, né? Mesma coisa o fogo. A gente trabalha com fogueira educativa, né? A gente acende fogueira toda semana. E as crianças são responsáveis por isso.
Elas colhem os gravetos, armam lá a Gente, eu me fogueirinha. desespero só de pensar. Porque o cabelo, fico pensando, imagina o cabelo da criança, a gente faz assim, nem se vê. Então, mas aí antes delas acenderem o fogo, elas têm uma conversa sobre, olha, as margens de segurança, o cabelo, é até aqui que eu tenho que ir, né? É dessa forma. Os mais velhos fazem, os mais novos observam, né? A gente subestima muito as A crianças, gente não né? confia nas crianças. A gente acha que elas não vão conseguir, que elas vão quebrar, que elas vão se machucar, que elas vão... E outra coisa também que é muito interessante a gente olhar com consciência é que o adulto, ele sempre se preocupa com o processo final, que é aquela questão. Vai estar limpo? Vai sujar? Vai fazer bagunça? Vai não sei o quê. E a criança, ela aprende no caminho do processo. Então, para o adulto, que é uma sujeira a criança ir lá e tentar escovar o dente sozinha e fazer uma bagunça, para a criança é aprendizado, né? E o que é mais grave, assim, no meu olhar de estudo, assim, é que quando a gente olha para a primeira infância, o plano de desenvolvimento da criança é a busca pela independência física. Então, ela precisa disso. Não é porque é bonitinho deixar a criança comer sozinha, é porque ela precisa disso para se desenvolver saudável. E esse plano de busca pela independência física, ela vai ser responsável pelo desenvolvimento emocional da criança. Então, quando a criança chega numa segunda infância e ela não é segura, ela tem medo, ela não tem autoconfiança, ela não consegue fazer nada sozinha. Se a gente for olhar para a primeira infância dela, o quanto ela foi boicotada e cortada e não permitida a ser, com certeza influenciou o emocional do que ela é hoje. E eu vejo muito isso também. Eu tava outro dia vendo o documentário da Simone Biles, que é a ginasta, sabe? Uhum. Cara, é sensacional. E ela fala isso, que a mãe dela, desde muito nova, a mãe dela incentivava, encorajava, tipo... Isso. E eu fico assistindo essas coisas porque eu sou super medrosa, eu fico colocando medo na minha filha, né? Mas, assim, e aí isso me faz abrir o olho, porque é isso que você falou, né? Como se a gente tiver esse olhar, tipo assim, não subestimar, vamos viver o que tem que ser vivido ali na experiência. Isso desenvolve muito a criança e é muito benéfico pra ela quem ela vai ser pro resto da vida, né? O chão que ela vai pisar pro resto da vida tá ali nesse comecinho que às vezes a gente fica podando por isso, por medo, putz, vai sujar, nossa, enfim, pra tentar ser prática e trazer praticidade pra vida. E aí você ensina primeiro os educados, então ensina primeiro os adultos para poder ensinar as crianças. Exato. Essa é a nossa função, né, na Vogue, assim. Trazer esse olhar pro adulto, né? Trazer essa consciência pro adulto, né? Que são pequenos detalhes que o adulto faz para a criança e que se torna um grande obstáculo, né? Como ajudar a criança em coisas que ela não precisa de ajuda. São coisas mínimas. A criança vai sentar, o adulto vai lá e ele puxa a cadeira para a criança sentar. Deixa a criança puxar a cadeira para ela sentar, né? Vai pegar um copo. Não, pega aí. Dá na mão. Quero uma banana. Se a gente for lá na nossa casa, mãe, eu quero água. A criança não consegue nem ter acesso sozinha à água que ela bebe, né? Ela precisa pedir a água para a mãe. Então, isso vai fazendo com que a criança sempre ache que ela não consegue fazer nada sozinha, né? Ela precisa sempre de um adulto. Mãe, acende a luz. Mãe, cadê meu pijama? Mãe, cadê não sei o quê? Cadê não sei o quê? Então, ela não consegue nada. Daí, depois, quando vira na adolescência, fala, poxa, esse menino não faz nada sozinho. Mas o quanto a gente permitiu que ele fizesse na primeira infância. Ou a gente reclama que tá cansada também, né? Mas nossa, tive que fazer tudo. Te corrija se eu estiver errada, tá? Que vai ser melhor que eu. Mas os móveis montessorianos, por exemplo, eles são pequenininhos propositalmente pra isso, não é? Por exemplo, a cama sempre baixinha, para as crianças terem essa autonomia de brincar e de fazer e de mexer no que precisar. É isso, né? É isso, né? É você preparar os pilares você preparar o adulto e preparar o meio. Então, porque era aí que eu ia chegar. Porque pra você também ter essa autonomia da criança, você precisa ter um ambiente que a criança consiga ter acesso e seguro, né? Porque também é isso. Aí você vai colocar a água lá em cima. Daí a criança vai pegar um copo de vidro, pegar a água lá em cima numa escada. Gente, você tá aumentando os riscos daquilo ali dar ruim, da criança cair com aquele copo. Então, até, tipo, eu quero dizer assim, quem tá ouvindo e quer... Nossa, agora eu vou começar a trabalhar mais autonomia. Tem que preparar todo um ambiente também pra essa criança. Ficar mais segura perante essa autonomia toda, Com certo? certeza. Isso, perfeito. É isso. A escola, ela tem 4 anos, você falou, né? Isso. Quando vocês criaram a escola, quando você fundou a escola e falou, gente, tenho aqui um método diferente, único, diferente do que vocês estão acostumados.
como é que foi essa aceitação dos pais ali em Sorocaba, ou nas proximidades? Como é que foi? Tipo, ai, nossa, é uma novidade, eu vou... Tem uma resistência, como é que funciona Foi isso? muito louco isso, né? Porque assim, foi, nossa, vocês são loucos, o que que é isso? Não, isso daí é loucura, jamais. Criança come num prato de vidro? Não, isso é loucura. Tem fogo? Usa serrote? Né? As crianças na floresta, assim, cortando bambu com serrote. Usa serrote, marcenaria, prego, martelo. Não, vocês são loucos. Né? Teve até uma que a gente printa e a gente se fortalece na postagem dela, que ela escreveu assim, vocês são dementes. E aquilo foi muito forte pra gente, né? E a gente falou, tudo bem, então a gente vai provar o quanto isso realmente é diferencial para um desenvolvimento infantil. Primeiro porque a gente já tinha vivido isso em outros países. Então, a gente já sabia que isso acontecia, né? Por exemplo, na Nova Zelândia, uma marcenaria infantil, ela faz parte do plano político-pedagógico das escolas. Toda escola, ela precisa ter uma marcenaria, porque a habilidade manual, ela é responsável por desenvolvimento cerebral da criança, né? A gente costuma dizer que as mãos são os instrumentos da alma, que é onde tudo começa. Então, uma marcenaria, ela precisa existir. E na nossa casa, assim, desde o bem com 1 ano e meio, ele tinha martelo, prego e tudo necessário para fazer esses trabalhos manuais. Então, quando a gente inaugurou, quando a gente começou a avô, e o Ben tinha 3 anos, ele já tinha evoluído para o serrote. Então, ele tem uma cena, assim, histórica, que é ele com bambu cortando com serrote, né? E a gente divulgou a escola com essa cena. Então, realmente, isso... Chocou, tô chocada também. O povo Tá. sorocabano, eles falaram, meu Aham. Deus do céu, isso não é possível, que tem 2 empresários da cidade que estão fazendo isso, né? Então, o primeiro ano foi de choque. E lógico que depois disso a gente conseguiu provar através da ciência, através dos estudos e através do resultado mesmo das crianças, o quanto isso trazia benefício, né? Então, foi sempre através de muito estudo e mostrando a ciência. E para as crianças viajar, vocês viajam bastante para trazer esse conteúdo do que tá rolando, essa inovação e tal. E aí as crianças vão com vocês. Vão com a E como gente. funciona essa dinâmica dentro da família de vocês? Olha, é tranquilo, assim, eles já aceitam, assim, acho que a gente já faz... O Ben foi gerado na Califórnia, então acho que isso já, a gente fala aqui, já fala muito sobre a energia dele. O nome Ben, ele surgiu na Califórnia também, assim, ele ficou, acho que os 4, 5 primeiros meses a gente não tinha ideia qual ia ser o nome dele. Aí lá num processo de meditação, veio o Ben, falou que ele escolheu o nome dele. E depois disso, assim, uma vez por ano, talvez a gente saia e passe 6 meses, 1 ano fora. Então, para eles já faz parte um pouco da rotina dele. Eles já sabem, eles já conseguem comparar o que eles gostam, o que é bom, né? Ah, eu gosto mais desse local. Eles já sabem que é muita dificuldade. Não é só chegar lá e colher as coisas boas, muito pelo contrário, é dificuldade de avião, dificuldade de adaptação, de escola, de chegar num lugar onde eles não têm amigos, eles têm que fazer amigos, eles têm que sociabilizar. Então, tem várias dificuldades que eles enfrentam aí, né? Alguns países são mais fáceis, que a cultura é mais parecida com a nossa, outros são mais difíceis. Quais são os mais fáceis e mais difíceis? Pra gente, assim, um país que conectou toda a família e que eu e o Léo, a gente já tinha ideia que pra gente já era o predileto, assim. A gente falou, vamos levá-los pra ver se pra eles também é. É a Austrália, né? A gente se identifica muito com o clima, com o estilo de vida, assim, mais simples, com a movimentação, com o esporte, com a possibilidade de andar com transporte público, com uma alimentação saudável. Então, é um lugar onde a gente consegue encontrar muitas comidas orgânicas. Então, a gente consegue continuar vivendo os valores quando a gente tá na Austrália. A Oceania, como um todo, é um continente pra gente também que é bem interessante, assim, que a gente sempre volta de lá e fala, poxa, realmente a gente se encontra aqui, né? A Nova Zelândia é um lugar de muito silêncio, então é um lugar que a gente se encontra muito, né? Os hábitos da Nova Zelândia também é de autossustentabilidade, então as pessoas são responsáveis por gerar a sua própria energia, né? Não tem nada em abundância, né? É um país pequeno, então não tem muita coisa de nada. Então, as pessoas têm que ir lá, se virar, gerar a sua energia, gerar a sua comida, cultivar o seu gado, a sua galinha,
né? Então, isso também nos ensina muito. Estar lá nesses lugares nos ensina. E os que têm mais dificuldade, assim, culturalmente, que é difícil, ou alimentação, alguma coisa para as crianças, assim? Olha, pra mim, assim, nessa última viagem que a gente fez, onde a gente encontrou mais dificuldade foi no Japão. Japão? Foi. Culturalmente totalmente diferente. Diferente. E as crianças sentiram bastante. Sentiram bastante, né? Sentiram. Foram muitas coisas boas, assim, muitas coisas interessantes a gente viveu, que pra eles também foi muito interessante, que, por exemplo, a segurança da autonomia. Então, a gente morava num apartamento e o Ben conseguia descer do apartamento sozinho e ir até o mercado da esquina sozinho, comprar alguma coisa e retornar. Então, isso para ele foi maravilhoso, né? E a Maria ia junto com ele. Lógico que a gente ficava lá espiando e tal, né? Para ter a certeza que dava tudo certo. Mas essa autonomia que a segurança do país proporciona foi Permite. algo... Sim. E a gente andar muito de metrô para todos os lugares, eles fazendo todo o processo de comprar o metrô e passar e tal. Foi legal, foi interessante. Mas no termo de cultura mesmo a gente sentiu um pouquinho. E essa rotina escolar? Eu não sei, a Maria também já tá na escola. Já. E essa rotina escolar em viagem, como é que funciona? Porque vocês não vão ficar um pouquinho, né? Você falou que vocês ficam 6 meses. Isso. É troca a escola também, certo? Troca a escola. Aí eles começam a estudar no país que vocês estão, é isso? É isso. E como é que funciona? Vocês têm essa preocupação de escolha da escola ali quando vocês vão mudar de país? Como é que funciona isso? Sim, a gente sempre busca por Montessori e por Forest School. E sempre acham? Sempre acha. Opções? Sempre. Tá. Então a gente vai por essas duas linhas. Então, na África do Sul, eles ficaram numa Forest School, assim, sensacional, assim. Era totalmente na floresta. Não tinha sala, não tinha nada. Eles ficavam lá na floresta e aprendia tudo lá. Então, pra eles foi bem legal. Não tinha sala. Não tinha sala. Gente, isso pra mim ainda é muito surreal, tipo, não é? Tipo, difícil de entender, né? Mas sabia que eu acredito nisso como uma educação que, assim... É meio que como voltar no tempo, né? E não voltar no tempo num sentido ruim de... Sim. Mas no sentido De de como... regredir. Não no sentido de regredir, mas no sentido de como deveria ser, sabe? Porque hoje em dia a gente vê que... Hoje a gente tá tendo que falar coisas básicas, que são óbvias. Porque é isso, porque a gente perde o negócio do processo, porque a gente criou um sistema econômico também que é uma... sei lá, uma parada frenética, e eu acho que isso me faz muito sentido você aprender ali, porque você aprende muitas habilidades. E aí, de fato, sei lá, o escolar, que pra mim, eu fui uma criança que eu dei muito trabalho escolar, então pra mim é muito difícil. Sala de aula nunca funcionou. Então, quando eu estudei numa escola que era construtivista, que na época já era assim, nossa, que escola é essa? Que moderna. Maravilhosa, no Rio de Janeiro, tinha assim, 7 alunos por turma, chamava St. Patrick's. Irlandesa, e é isso, a gente, assim, capoeira era obrigatória, a gente tinha aula de ética, de cidadania, natação, esporte muito obrigatório, enfim, a maneira que eles ensinavam também era muito diferente. Foi a única escola que eu conseguia tirar notas. Que eu queria estudar. Eu lembro que eu tinha vontade de estudar. Porque as outras tradicionais não funcionavam pra mim. Só que, na época, não tinha um olhar igual hoje. A gente consegue olhar a criança, identificar. Eu vejo a Helena, por exemplo. Eu queria muito que ela estudasse numa escola construtivista. Mas ela é uma criança totalmente tradicional. Então, que pra ela aquilo faz muito sentido. Sentar e aprender... E é de perfis, né? Mas eu me daria muito bem numa escola dessa. Eu fico pensando quanto, sabe, habilidades... Seria diferente pra mim. Mas, por exemplo, uma escola dessas, por exemplo, tem essas métricas não, essas regras, do MEC, tem a questão de conteúdo, tem também metas, assim, a criança para passar de um ano pro outro, ela precisa minimamente saber, em questão de conteúdo, tal coisa. Isso tudo tem também. Tudo tem. É tudo... Por exemplo, a VOE, né? Ela é baseada na BNCC, que são as leis escolares que traz as competências que a criança precisa ter e as habilidades que ela precisa desenvolver até certa idade, né? Então, é tudo baseado... O nosso currículo é baseado na BNCC, né? No tanto que a nossa supervisora da Secretaria de Educação tá sempre lá e ela fica... Nossa, isso daqui é maravilhoso. Todas as escolas tinham que ser assim. E a gente teve que provar muito para ela que as crianças saem, sim, pré-alfabetizadas. Elas saem, sim, com uma conduta de leitor. Então, por exemplo, quando a gente fala numa escola da floresta, a escola ela é feita de estações
né? As escolas da Floresta da África do Sul, da Dinamarca, é um currículo inglês que eles falam, né? Então, eles têm todas as bases que a criança precisa aprender naquele lugar que ela está. Então, a única diferença é que ela aprende na floresta, não aprende dentro de uma sala fechada. E o que traz muito mais benefício e interesse para a criança quando ela está aprendendo do lado de fora, né? No entanto, que se você vai falar com uma criança, qual que é o momento mais feliz da escola? No recreio. Sim. Né, no parque, porque é onde realmente ela quer estar, né? E se a gente quer que a criança desperte essa magia, pela vida, esse interesse de aprender, essa alegria de aprender, a gente precisa colocá-la no lugar onde ela quer estar, né? E a natureza é esse lugar. Pra explorar, né? Ter curiosidade, Isso. aguçar. E você vê, por exemplo, a Ruby agora tava comentando da Helena, né? Que a Helena é mais conservadora, vou chamar assim. Vocês veem perfis de crianças, por exemplo, às vezes tem uma criança ali que você fala, gente, essa criança não é o perfil... O ideal para ela talvez não seria uma escola assim, seria uma escola talvez um pouco mais conservadora. Vocês enxergam isso ou não? Sim, com certeza. E eu acho que não é nem a escola mais conservadora, são propostas e ambientes e meios que vai trazer esse interesse para a criança, né? Por exemplo, as nossas salas, a gente tem tem um ateliê maravilhoso, Ateliê Montessori Voe, que ele é focado para desenvolver a concentração. A base do cérebro, né, a base do desenvolvimento cerebral, ela é através da concentração, do foco, da presença, né? Quando a criança tem o corpo, quando a gente mesmo, né? Tem o corpo e a mente conectado e a gente consegue estar ali presente e focado naquilo que a gente está fazendo. Então, esse ciclo de concentração, ele é desenvolvido desde a primeira infância. É onde a gente realmente vai desenvolver isso para a criança. Então, a gente tem ambientes, né? Estruturados, onde a criança, ela entra e ela tem a possibilidade de buscar por ciclos de trabalhos individuais, que vai desenvolvendo essa concentração dela em cima do interesse dela, né? Então, a gente tem estações de linguagem, estações de matemática, educação cósmica, que é a ciência, a geografia, conhecimento do mundo. Então, é um espaço riquíssimo de estruturação de materiais, e a criança entra nesse espaço e ela vai buscando pelos materiais, ela vai trabalhando com aquilo. Então, tem a parte de alfabetização, que são as letras de lixa, que são os encaixes, são habilidades que ela precisa desenvolver antes de chegar num momento de, estou lendo e escrevendo, né? É aquele negócio, antes dela ler e escrever, ela precisa fortalecer o músculo da mão, por exemplo. O que a gente vai proporcionar para essa criança para que ela chegue nesse lugar? Então, esse espaço, ele proporciona isso. Então, tem crianças que, em alguns momentos, elas precisam mais desse lugar, de estar nesse lugar mais tradicional, mais estruturado, né? E uma escola florestal e uma Montessori, a Voe, no caso, que é essa junção de Montessori com Forest School, a gente consegue fornecer isso para a criança. Ela tá nesse ambiente e ela desenvolver todo o ciclo de trabalho dela, que vai trazendo um desenvolvimento da concentração e vai potencializando o cérebro dela. E nesse caso, acho que a gente fala só em primeira infância? Tá. Ou você acha que não? Que esse método é para ensino médio, assim, que funciona por toda a vida acadêmica, da criança? Eu tenho um amigo que é médico e fez uma faculdade de medicina que era assim. A faculdade? A faculdade de medicina construtivista. Porque eu até. Porque aí eu ia. Maravilhoso. Porque daí eu ia questionar isso, assim. Você pega uma criança Que a gente projeta na cabeça que é uma coisa assim, tipo, puta, escola na floresta. A gente já imagina assim, nossa, como são, sabe? Como que com a roupinha estereotipada, tá, assim. Não, mas, por exemplo, assim, ó, você tá falando de uma educação mais livre. Sim. Mais livre, não liberal. Sim. Mais livre, acho que livre sim. Livre até estruturalmente falando, né? Que você fala que tem algumas até que não tem porta, até de espaço físico, né? Mais livre. Aí você pega uma criança que na primeira infância estudou numa escola dessas. Que ali no fundamental seguiu assim, no ensino médio seguiu assim. Como é que você pega essa pessoa de 17 anos e coloca numa faculdade, numa sala fechada e fala, agora o método é esse, entendeu? Qual que é o choque pra um adolescente desse, sabe? Tá. Na verdade, assim, os planos de desenvolvimento vão mudando. Então, a criança, na primeira infância, ela busca essa independência física. Quando ela tá na segunda infância, ela já busca uma independência de moralidade, de justiça. Na terceira, né, ela já começa a buscar uma independência de sociabilidade. Quando a criança chega numa faculdade, se ela conseguiu atingir todos esses planos de desenvolvimento com eficiência, ela está fisicamente e mentalmente preparada para sentar
numa cadeira e ficar horas estudando numa apostila, por exemplo. Diferente do que acontece com crianças de 3, 4, 5 anos, que elas ainda não têm uma estrutura física para sentar e ficar numa apostila. No entanto, que isso é algo que a gente presencia muito na Voe, são crianças que chegam diagnosticadas com algum transtorno. E quando a gente coloca essa criança dentro de um lugar onde ela tem uma autonomia para se movimentar, a gente vê que não é um transtorno, é uma imobilidade que colocaram na vida dessa criança. Se você pegar uma criança de 5, 6 anos que é cheia de energia, falar para ela, não, você vai ter que ficar dentro dessa sala, você vai sentar nessa roda, você vai fazer isso. E o movimento? O movimento é daqui 3 horas, 50 minutos, 20 minutos no recreio. Poxa, isso daí mentalmente está oprimindo aquela criança. É uma opressão para a estrutura física, para um plano de desenvolvimento que aquela criança busca, né? Então, a gente tem já várias crianças que saíram da primeira infância e estão numa segunda infância e que elas saíram fisicamente preparada para essa segunda etapa. Então, se você tem as etapas concluídas com eficiência, você consegue atingir os outros níveis com eficiência, com consciência, né, e com alegria de estar ali. Mas, voltando a essa questão de, será que tem esse currículo até o ensino médio? A gente estava agora numa Green School, na Nova Zelândia, onde é desemparedada Green School até o final, até o ensino médio. E dali as crianças vão para a universidade, né? No caso dos adolescentes, eles entram em universidade. E lá a gente já vê vários índices de crianças que saem de lá e vão para universidades. E universidades do mundo inteiro. Mas aí não tem um choque de... Cara, de realidade, assim, de você entrar numa sala e falar, o que é isso daqui? Não, assim, até de aprendizado. Será que não prejudica? Assim, não prejudica, mas não sei como que eu posso dizer. Você entende que é uma discrepância de ambientes? Uhum. E aí, de repente, quando essa criança vai pra faculdade, tipo, normal, assim? Normal. E, assim, eu penso o seguinte, assim, talvez a gente não pode restringir as nossas crianças desde uma primeira infância, desde uma primeiríssima infância, que é onde realmente ocorrem todas as sinapses neurais, com medo da discrepância que pode vir a acontecer quando ela estiver numa faculdade, né? Porque eu não acredito nessa discrepância. Eu acho que a gente nem sabe como é que vai ser faculdade daqui a 20 anos. Eu falo muito isso. Gente, eu não sei nem se vai ter vestibular. Eu me questiono muito como vai ser esse processo todo daqui a 20 anos, entendeu? E outra, a gente tá vindo... Tá vindo de momentos, assim, que de repente até os próprios cursos vão mudar e o método desses cursos vão ter que mudar porque não vai fazer sentido o método X dentro de uma sala de aula, entendeu? Exatamente. Isso eu concordo. E eu digo, porque, por exemplo, meu filho mais velho, até os 5... até o G5, até os 5 aninhos, ele estudou numa escolinha de bairro que era uma fazendinha. Então. Gente, ele via, tipo, galinha entrando na sala dele, na sala de aula, sabe? Ele via bichinho ali parindo, né? Então, assim, e eu acho isso muito legal. E aí, quando ele fez, né, 6 anos, saiu do infantil, aí a gente pôs numa escola que é um pouco mais tradicional, mas que também não é extremamente tradicional, mas que é um pouco mais... Então, assim, eu acho, pra mim, quando você fala da sua escola ser da primeira infância, eu tenho um olhar mais cuidadoso pra essa primeira infância. Paola, eu acho super pessoal, eu acho que é de cada família, é o que faz sentido pra cada família acredita e tal, mas pra mim faz super sentido ali, numa primeira infância, eu não estava preocupada, essa escola inicia a alfabetização, eu não quero nem saber, meu filho vai ter a vida inteira pra aprender a ler e escrever, agora eu quero que ele volte sujo pra casa, entendeu? Sim. Então eu acho que também é muito importante a família, né, os pais, terem claro o que eles acham importante pra cada momento da criança, que isso vai ajudar também, né, e eu acho que assim, não é o que você decide ali com uma criança com 3, 4 anos que você vai precisar manter. De repente, quando ele tiver 12, 13, você muda o método, entendeu? Você entende que o método daquela criança é outro. Então, eu acho que assim, algumas coisas que as famílias precisam entender primeiro, que é uma decisão única e exclusivamente familiar, o que faz sentido para aquela família, para aquela estrutura, que não é necessariamente um método que vai precisar ser a vida inteira seguido daquela forma.
E que é isso, que eu acho que funciona na hora, né? Das dinâmicas. Então, era o que eu queria, assim, o Matheus com 3 anos. O que eu quero com o Matheus com 3 anos? Brincar, se sujar. É isso que eu quero que ele faça. Então, vamos atrás de uma escola que brinque, que suje. Sabe? O Matheus agora com 8, o que eu quero? Eu quero uma escola que ele fale inglês. Então, a gente já foi pra uma escola que ele também fala, que ele aprende inglês. E, cara, eu acho que os métodos variam e tá aí pra você escolher o método que faz sentido pra você, que não precisa ser aquele a vida inteira, sabe? Sim. Não, mas o que eu fiquei curiosa de saber é isso. Eu já estudei numa escola, fiz faculdade, estudei em escola tradicional e tal, mas eu fico pensando, né, se você consegue estudar a vida toda e aí, de repente, muda, é um baque. E às vezes nem é, né? Porque as crianças se adaptam, pra elas é muito mais fácil. Quando a gente para pra pensar, a gente projeta muito. Exato. Nas situações, né? Para as crianças é muito mais fácil, né? Assim, até puxando um gancho na questão de faculdade e tal, a gente não sabe como que vai ser aí, né? Tantas coisas acontecendo. De uma coisa a gente já tem certeza. As crianças, os adultos, eles precisam ter uma resiliência mental, uma inteligência emocional, uma sanidade mental para conseguir sobreviver a tudo isso, né? Então, quando a gente olha uma criança correndo riscos moderados, digamos assim, numa escola que traga uma autonomia, que traga uma liberdade, que traga essa livre movimentação, né? Isso já é associado a uma resiliência mental no adulto do futuro. Então, quando a gente propõe valores na primeira infância, a gente está construindo o adulto que ele vai se tornar no futuro, né? Então, isso é algo que a gente olha muito. Quais os valores que vão estar inseridos na primeira infância do seu filho? É esse valor que é o adulto que ele vai ter. Então, é essa sementinha que você, pai e mãe, está plantando para o futuro, né? Eu estou fazendo para o futuro. Fazer para o futuro é você fazer para o seu filho na primeira infância. Isso não sou eu que estou falando. Os estudos já comprovam isso, né? E quando, assim, até perdi muitas amigas já nesse caminho, mas quando a gente fala, não, isso vai da decisão de cada família, eu quero que meu filho faça não sei o quê. Eu acho que mais do que isso, Paula, eu acho que é a responsabilidade dos pais olharem por que a ciência, para o desenvolvimento infantil, porque os estudos trazem, né? É responsabilidade nossa, sim, olhar para aquilo e falar, eu tenho isso. O meu filho come com o celular na frente dele. Mas tudo bem. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Mas essa é uma decisão da família. Essa não é uma decisão só da família. Porque daqui a pouco ele vai ser um ser humano do futuro e ele vai influenciar em toda a sociedade. Então, nós somos responsáveis, sim, por trazer com clareza e consciência para as famílias que não é saudável ela dar uma tela com a criança comendo, olhando para a tela, porque aquilo não é só entre a família dela, é entre o futuro daquela criança. É o que aquela criança vai ser no futuro e o que aquela criança vai trazer para a sociedade, né? Então, assim, quando a gente fala assim, não, a gente, é isso mesmo, tá todo mundo com transtorno, tá todo mundo doente, mas e aí, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Lógico que muitos transtornos ocorrem, mas a gente vê também que muitos transtornos ocorrem por opressão à infância. Hoje a criança, desde os 6 meses, ela fica lá dos 6 meses aos 6 anos dentro de uma sala fechada. E a gente já tem estudos que mostram que isso danifica o ângulo da visão da criança, danifica estrutura cerebral, né? Danifica muitas coisas. Então, assim, a família, ela tem responsabilidade, sim, de olhar para os estudos, olhar para a ciência, olhar para o desenvolvimento infantil. Em cima daquilo tudo que ela olha, ela tomar a melhor decisão, com certeza. Mas ela precisa olhar. Não dá mais para ser, tá aqui, vou por ali, tá tudo certo, vou fazer dessa forma. Porque é o nosso futuro, a nossa comunidade, a nossa sociedade, né? E a infância, se a gente tem uma única esperança de dias melhores, essa esperança, ela se dá através da infância. Ela se dá através das crianças. E é o que a gente vai plantar para eles hoje. O que a gente tá plantando? Agora, por que isso mudou? Pergunto de coração, tá? Pelo amor de Deus, não me leva a mal. Mas assim, porque a gente fala de uma... E eu escuto o que você fala e, cara, tem até um negócio em mim, porque eu falo, é verdade, sabe? Esse negócio de oprimir a infância e tal. Mas eu sou aquele tipo de mãe que, gente, eu olho um lado... Você fala isso pra mim? E eu falo, gente, é verdade. Tipo assim, cara, as crianças... A gente não pode, tem uma criança correndo aqui, cara, deixa ela correr, é a necessidade dela, né? Por outro lado, alguém chega e fala assim, seu filho não pode correr, ele tem que aprender a conviver em ambientes que não pode correr. É verdade, meu filho não pode correr. Cara, eu fico completamente perdida. Então, não, é sério, sabe? A gente fez até um vídeo. A gente fez até um meme.
Entendeu? Então, assim, eu tô te perguntando, não é... Entenda a minha pergunta não como uma provocação. Sim, lógico. Entenda como uma... Pelo amor de Deus, ajuda essa mãe. Pode. E assim, eu tô aqui pra isso. Então, assim, pode provocar, adoro. Exato. Então, Tá. assim, ajuda essa mãe. Tá. Por que as crianças... sei lá, eu fui criada numa escola que eu ficava sentada numa sala de aula. Eu brincava, tinha parquinho, né? Mas eu fui criada numa sala de aula. Por que hoje a gente tem que mudar esse método? Entendeu? Uhum. Me ajuda. Tá. Na verdade, assim, E eu acredito que tem que mudar, tá? Pra mim também tem que mudar. Tá. Mas por quê? eu acho que isso já ocorre há muito tempo, né? Se a gente for olhar até pra época de Montessori mesmo, né? Até tem um filme da biografia dela agora que, tipo, maravilhoso, assim, chocante mesmo, que há 150 anos tem o método e ela foi revolucionária nesse lugar de mostrar que as crianças precisavam se movimentar, né? No entanto, que a base dela é a medicina, ela era médica e o primeiro trabalho dela foi num sanatório infantil, onde tinham crianças tidas como dementes mesmo, era esse termo que eles usavam. E quando ela chegou lá e começou a olhar para aquelas crianças, ela falou, não, gente, essas crianças, elas estão enclausuradas, elas estão fechadas, elas estão impossibilitadas de se movimentarem. E a primeira ação dela foi tirar aquelas crianças de dentro daquela sala, colocar as crianças do lado de fora, num jardim, e começar a propor algumas coisas para essas crianças fazerem. E depois de um tempo, essas crianças foram fazer um teste e elas foram fazer teste junto com crianças diagnosticadas normais e elas passaram no teste com notas maiores do que essas outras crianças, né? E quando ela mostrou isso para um sistema, ela foi linchada e em um momento todo o estudo dela foi queimado. No entanto, que a gente teve, né, muita dificuldade para conseguir ter acesso a toda aquela pesquisa científica que ela deixou, né? A gente tem muitas pessoas aí que trabalham nessa busca de resgatar tudo que ela deixou, porque ela descobriu, assim, uma infância diferenciada mesmo, uma liberdade. Então, desde muito tempo, já se olha a infância com essa necessidade. A gente tá falando de que ano? Você sabe? Que ano que foi, Mais ou não? menos? Eu não sou Só muito pra ter uma Eu sei noção. que é 150 anos atrás. Tá, que bastante. ela Não, começou, ok, né? muito. Isso, Tá. muito tempo que ela começou esse movimento, né? E alguns poucos tiveram acesso a isso. No entanto que hoje, quando a gente olha as pessoas que foram educadas dentro do método Montessori, foram pessoas... me ajuda a lembrar o nome? Beyoncé, Jeff Bezos, os irmãos do Google, aquele Gabriel que fez Nobel da Literatura. Gente, a cola é pro marido que tá aqui no estúdio, tá? Só pra quem não exato. tá assistindo, essa vozinha que vocês estão ouvindo é do marido que tá dando umas colas aqui. Exato. Muitos, né? Assim, muitas... Porque acabou... era um método que se tornou para poucos. Caro, precisava de muitos estudos, então poucos tiveram acesso ao método Montessori, né? Então, há alguns anos já se tem isso como sendo a base, a necessidade disso, né? E é muito doido, né? Porque você falando, como chama o médico o oftalmologista da Helena falou assim, olha, 2 horas por dia ela tem que estar em ambiente aberto. Olha que doido, tipo assim, o oftalmo dela falou 2 horas todos os dias e vai ser compensatório. Então, se hoje não ficou, amanhã vai ter que 4. ficar. Ou no final de semana... Olha que doideira. Então, mas é que aí eu concordo. Aí eu acho que talvez a gente esteja indo para um extremismo. Que é isso, que é o de as crianças que ficam sempre em casa, assistindo sempre televisão, sempre no celular. Aí aqui temos 1000 opções aqui para entrar em outros, Sim, né? Sim, muitas camadas, muitas camadas. Enfim, que não vou entrar aqui agora, né? Que eu tenho minhas posições claras, mas não vou entrar aqui agora, porque não... Mas é que aí eu acho que a gente tá falando de um outro excesso, né, de crianças que é isso, que, cara, que ficam o dia inteiro dentro de casa, que ficam na tela do celular o dia inteiro. E, cara, daí precisa chegar ao ponto de um médico falar pra você. Uma das recomendações ser... Não, mas, cara, o da Helena era porque como a gente mudou de casa pra apartamento, aquilo dentro da cabeça dela, tipo... E aí tinha esse lance de você realmente, pro olho... Não era de telas, especificamente também. É um emparedamento.
é um Aí você me negócio... quebrou. Não é, porque agora ela falando, agora eu falei, cara, porque eu também achava que era coisa, tipo, eu tava pensando, só que aí depois, lembrando da explicação da médica, era uma coisa mais ampla, porque ela falou isso de, vocês mudaram pro apartamento agora, ela vai pro clube que é fechado, não é um clube aberto, a céu aberto, não sei o quê, e aí a importância de você ter essa visão pro desenvolvimento ocular e do cérebro é importantíssimo, assim, porque... Pra desenvolver mesmo. Esse negócio das telas, o que a médica dela falou é que tá dando muita miopia nas crianças. Então, as crianças, assim, que não teriam problemas de vista, agora estão tendo, porque quanto menor o aparelho que a criança fica exposta e fica assim, e aí prejudica no coisa. Mas esse negócio do... Sabe por que eu fico pensando isso? Do nada, né? Mas, assim, a Helena estudou numa escola em Itu, que era um pouco assim, tipo, as paredes de vidro, tal, E eu fico pensando nisso, assim, de hierarquia. Como funciona dentro da VOE e das suas pesquisas, do que você estuda, esse lance de hierárquico? Você diz assim, com o professor e a criança? O professor, no Montessori, ele é visto como um guia, né? Então, ele tá lá para facilitar o aprendizado da criança. A criança, ela tem um autoaprendizado, né? Então, quando a gente consegue proporcionar experiências para a criança, que ela se relaciona com aquela experiência, ela vai aprendendo com aquilo. Dificilmente uma criança de 3 anos, ela aprende com o que a gente fala. Ela aprende com o que a gente faz, né? A gente pode falar um monte de coisa, mas ela vai fazer o quê? O exemplo. O jeito que você viver a sua vida é o jeito que ela vai trazer para ela como é o jeito certo, né? Às vezes a gente é até surpreendido com os filhos, né? Eles falam uma coisa que você fala, nossa, parece que ele tá repetindo o que eu tô falando, ou até mesmo o que eu tô fazendo. Então, o adulto, ele tem um papel primordial de exemplo, de gentileza, de respeito e de observação, né, da criança. Então, ele observa a criança, ele tá ali o tempo inteiro observando, interagindo, buscando os interesses das crianças e agindo como intermediador, preparando ambientes, preparando propostas e trazendo conceitos, né, dentro de sala e na floresta, que, logicamente, atenda a toda a lei escolar, porque a criança, ela precisa ter aquela base ali que uma BNCC nos traz como escola, né? Mas mais do que isso, a criança ela tem que aprender, por exemplo, a ser gentil, né? E como que ela vai aprender isso? A ter respeito com o próximo. Como? Com adultos gentis e respeitosos. Então, a hierarquia é nesse ponto, né? O adulto, ele tá ali, sim, trazendo regras claras. Então, tem regras claras. A criança não vai poder fazer mal para um outro, não vai poder fazer um mal para o ambiente, não vai poder fazer um mal para si mesmo. Então, são regras que o adulto vai ter que intervir de imediato, né? E os demais, o adulto vai entender, vai conversar, né? Vai trazer de forma respeitosa, entender o que está acontecendo, o que a gente pode fazer ali para melhorar. Ah, uma criança está batendo, está brigando, está mordendo. Tá, quais são os fatores que está fazendo com que a criança reaja dessa forma? Né? E o que a gente pode fazer para amenizar aquilo? Né? E o adulto trabalha nesse lugar, de se auto-observar e trazer esse respeito com as crianças. E a criança, normalmente, ela respeita quem ela admira, né? Não é aquele tio bravo que fala, que lá ela tem medo e ela vai se repelir. Mas aquele que conversa, que senta no chão, que se conecta com ela, que abaixa para falar com a criança. Então, que tem uma postura de relacionamento saudável com a criança. É aquele adulto que ela vai se conectar e vai ir criando os valores em cima daquilo, né? Então, o adulto tá ali para ser esse guia. A gente fala que o adulto, ele faz as margens do rio, deixa bem delimitada todas as margens do rio. E a criança, ela é a água desse rio, que ela vai ali permeando aquela margem, não vai sair para cá, não vai sair para lá, vai estar sempre ali, mas de forma que seja saudável para ela, né? E que busque esses valores, né? De autonomia, de consciência ambiental, né? Então, uma criança que ela trabalha na floresta, por exemplo, né? As crianças lá na VOE, elas plantam, elas cavam, elas martelam, então elas constroem cabanas, né? Então, uma forest school, ela proporciona isso. E a criança, o quanto de matemática uma criança não aprende, por exemplo, quando ela escala uma árvore? Ela aprende sobre altura, sobre dimensão, sobre a mais pesado. Eu posso pisar nesse galho? Será que se eu pisar nesse galho não vai quebrar o galho e eu vou cair? Né?
E então deixa eu ficar nesse galho. E o adulto vai preparando aquele ambiente para permitir que a criança consiga fazer isso sozinho e de forma segura. O adulto tá ali para trazer a segurança, para que a criança consiga se desenvolver com esse respeito, com essa segurança. Eu amo aprender. A gente traz um monte de gente aqui pra gente aprender sobre esse universo que realmente a gente tem que estudar, realmente é nossa responsabilidade pensar sobre, criar consciência. E falando nisso, tem Mãe Summit chegando aí, né, Semana Pá? que vem. Semana que vem. Semana que vem não Estaremos teremos lá. podcast neste formato normal, teremos um podcast pequenas pílulas. A gente vai estar no Mãe Summit, um evento da Bitumami que acontece dia 8 aqui em São Paulo. Itaú Cubo, a gente espera vocês. Esse ano o tema do evento é sobre independência financeira, então vai ter bastante convidada, palestra sobre o assunto. É um evento para mulheres, mães que estão aí voltando no mercado de trabalho, empreendedora, CLT, seja o que for, mas que esteja a fim de voltar para o mercado de trabalho, ou que esteja nesse processo de volta. Então a gente vai estar lá com um estúdio. Ainda não sei direito como é que vai ser isso, tô querendo entender como é que vai ser essa logística toda, mas estaremos lá e a gente vai fazer pequenas pílulas com convidadas que passarem ali pelo palco, com palestrantes, então tem bastante nome legal. Eu e a Ruby estaremos lá o dia todo, acho que é das 8 às 8, então vamos fazer assim, um batidão. Ai, gente. A Rúbia vai ficar pro happy hour, vou arrastar. Já falei, Rúbia, eu vou, você vai e a gente só sai de lá depois dos goró, não é, Rúbia? É verdade, vou Rúbia estar... não volta pra casa pra dormir. Não volto, eu vou ficar até o happy hour. A gente vai ter, acho que são 3 ou 4 episódios quinta-feira que vem. Um pouquinho menores do que vocês estão acostumadas, mas eles serão ao vivo também. Então vai ser muito legal, vai ser uma experiência nova pra gente. Nosso canal tá crescendo graças a vocês. E ó, se você quer ir ver a gente, ver as palestras, que vai ser muito legal, porque uma coisa que a gente bate na tecla é que, assim, independência financeira pra mulher é obrigatório. A gente só tem liberdade quando a gente tem independência financeira. Então, eu acho que vai ser um papo muito bacana. É só clicar aqui, ó, apontar a câmera do seu celular pra cá, porque ainda tem os ingressos. A gente já tava divulgando no nosso Instagram faz tempo, mas agora já tá na reta final. Então, ó, só apontar a câmera pro seu celular aqui nesse QR Code e ver a gente. Quinta-feira que vem estaremos no Mãe Summit e a gente espera vocês. E Thalita, me conta uma coisa, esse livro é um guia? É um manual de autonomia na primeira infância. A gente traz, assim, movimentos e ações básicas, né? Como, por exemplo, deixar a criança tomar água sozinha, descascar banana, sentar sozinha, colocar o sapato, né? Traz um currículo realmente de ações necessárias para essa primeira infância, para que ela consiga buscar e atingir a independência física. Que incrível! Gente, são tarefas práticas. Práticas. Cuidar dos animais, cuidar do aquário, trocar água, dar comida, colocar plantas. Você sabe que a gente já teve peixinhos lá em casa, a gente não tem muita sorte com peixes. E a gente tá no último que tá lá agora, como é que é, gente? É atacante o nome dele? Não sei, o Matheus que pôs o nome. Alguma coisa assim, não sei se é atacante, artilheiro, algum desses, eu não entendo nada de futebol. E há pouquíssimo tempo o Matheus falou, mãe, precisa trocar a água do aquário, mãe, precisa limpar esse aquário, mãe, precisa limpar esse aquário. Eu falei, Matheus, eu tenho um monte de filho pra cuidar. Não dá pra limpar mais o aquário, vai lá e limpa você. Aí ele parou. Mas eu? Como é que eu vou limpar o aquário? Falei, Matheus, você alcança o aquário. Você conhece o peixinho melhor que eu não sei nem o nome do peixe. Vai lá e cuida. Mas eu não consigo fazer. Daí eu falei, tenta. Se você não conseguir, eu te ajudo. Uhum. Ele limpou o aquário inteiro sozinho. Tá vendo? Eles conseguem. Mas aí eu tava com preguiça de limpar e, né, falei, vai fazer. E ele fez. E agora ele que é o responsável por limpar o aquário, gente. É isso. Então, na Voe, as crianças, elas que varrem o chão da sala, elas que limpam a prateleira, elas que limpam a mesa, né? Na hora da alimentação, elas que colocam a mesa, elas colocam Mas os posso fazer uma pratos. pergunta prática? Lógico. Porque agora é sério. A Helena, eu tento fazer isso, a Helena é totalmente alérgica. Aí ela começa a espirrar. Eu falei, gente, será que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trocar. Os produtos são biodegradáveis, é isso ou não? Tipo, o que você usa, assim, real? Ah, sim, tipo, água e sabão. Tá, tipo, detergente, Sabão. água. Sim, sim. Tá, Água e coisinha sabão. neutra que não... É neutra, exato. Porque a Helena, nossa, pega num álcool e começa a espirrar. Eu falo, gente, o que eu faço? Não, coisa básica lá. E tipo, e sempre... O importante é fazer com que eles aprendam esses movimentos, Tá, né? mais do que, de fato, se tá limpo ou não. Exato.
O ficar limpo talvez seja o final do processo quando se tornar adulto, que é o que a Tá. gente espera, Tá. né? Mas, por exemplo, algo básico, uma alimentação, né? As crianças, desde os 6 meses, elas são incentivadas a se alimentarem sozinhas. Então, a gente prepara lá os meios, as cadeirinhas que elas conseguem sentar, ter acesso. É BLW? BLW, E tem todo um estudo em cima disso. A criança tem os cortes adequados. Tem até aí, é muito interessante, os cortes, o tamanho dos cortes, né? A textura, que isso vai permitindo que a criança vá... já no início de uma introdução alimentar, ela já tem uma autonomia para se alimentar sozinha, né? Eu vi 2 aqui legais. Aqui, ó. Rasgar. Jornal, revista, papel de diferentes tipos e texturas. Rasgar livremente. Rasgar em tiras. Seguir o contorno das figuras. Mãe, tá vendo? Antes de pegar no lápis e escrever, a criança precisa desenvolver os músculos da mão. Exercícios de rasgar e amassar papel trabalham nesse fortalecimento muscular. Mãe, quando os meus filhos estão rasgando papel, eles não estão fazendo sujeira. Eles estão se preparando para a escrita. Exato. Porque é isso que eu falo, entendeu? Aí meus filhos começam a rasgar papel. Ai, deixa que rasgue, gente. Qual o problema de rasgar papel? Depois a gente usa o papel e joga fora. Aí minha mãe, nossa, mas tudo estragam. Tudo estragam. Pra que vai estragar todo o jornal? Aí eu falo, verdade, pra que vai estragar o jornal? Vamos, pessoal, parem de rasgar que tá errado. Gente, é difícil ser eu. É difícil. Tá ligado? Não, mas eu acho que agora, nessa difícil ser época... Eu imagino. Eu acho que tem a ver com a época que a gente vive. Até, tipo, Gente, é muito difícil ser tecnológico eu. e muita Vai gente ficar mais, dando mas é difícil opinião. ser E a eu. gente, que lado que a gente segue? Porque são muitas filosofias. Porque é e isso, muita- eu não sei, talvez, e aí eu vou me colocar aqui num lugar muito vulnerável, assim, talvez me falte mais estudo mesmo, talvez estudo mais aprofundado, do tipo, cara, é isso que eu acredito, então é isso que eu vou estudar, e aí ter argumento sólido pra quem vier me combater, mas no lugar que eu tô hoje, é muito difícil, porque qualquer coisa que a pessoa me fala... Putz, tá bom, faz sentido. Desculpa, é verdade. Sim. Pessoal, por que vocês estão estragando isso? E não estão estragando, sabe? Deixa lá. Depois a gente vai jogar fora esse jornal, sabe? Deixa eu ver, eu quero um Deixa. desse. E outra coisa também, só uma... Tem. Oi? Tem 2. Tem? Te dou. E outra coisa que eu vi aqui também, que isso eu acho o máximo. A primeira premissa para o desenvolvimento de uma criança... Obrigada. A primeira premissa para o desenvolvimento de uma criança é a concentração. A criança que se concentra é imensamente feliz. Não interrompa. Gente, eu já deixei filho meu faltar na escola porque eles estavam brincando. E eu falei, eu não vou botar o uniforme dessa criança. Deixa que brinque. E aí meu marido, Paola, tem que... Eu falei, vai ou chegar atrasado ou não vai. Mas Exato. eu não vou tirar ele desse mundo. De jeito nenhum. Isso aqui é muito mais importante que qualquer aula que ele vai ter hoje. Isso Isso vem de eu onde? acredito. Me conta. Isso daí a gente tem na internet. Tem na internet? Tem. Então a gente vai deixar o link aqui pra vocês. É só clicar no Ver Mais. Tem o link do Manual da Autonomia da Primeira Infância. Esdras, anota aí que tem que botar esse link, porque a Ruby aqui é cheia de falar que vai deixar link, e o Esdras não bota os links de nada. tá bom. Legal. Então, É Esdras, a gente tá bem de olho, a gente expõe mesmo aqui, Esdras. Muito legal. Não, amei. Então você vai clicar no Ver Mais, vai ter o link. E os canais também, a Sim. escola, se você quiser conhecer, até a Thalita, se você quiser trocar uma ideia, mandar mensagem. Cara, eu amei esse programa, adorei conhecer você, foi um Foi prazer. gostoso demais mesmo. Foi um prazer, o nosso bate-papo. Mais uma quinta-feira, Paola. Amei, só que eu vou guardar, gente. Mãe, oi, vai ganhar um presente. Boa. Minha mãe falava, mãe, página 35. Dela, tá bom. Olha aí, é o que mandam. Posso falar só uma coisa? Óbvio. Só pra concluir uma coisa que você falou que, tipo, é uma grande dificuldade de todos os pais e a gente mesmo, né, adulto. Quando a criança, por exemplo, ela tá arremessando algo dentro da casa ou correndo, realmente ela não pode fazer aquilo, né? Ela não pode pegar as coisas e arremessar. Mas se ela tá fazendo isso, é porque ela tá com uma necessidade de fazer isso. Então, o que é um caminho que a gente faz bastante? Direcionar essa criança para fazer isso em um outro ambiente. Então, a criança tá correndo num espaço que foi o que você citou. Olha, ele tá correndo aqui não posso correr. O que eu vou fazer? Tá, onde que ele vai poder correr? Ele pode correr ali? Então, vamos direcioná-lo para lá e vamos fazer com que ele corra para lá. Esse jornal, ele não pode rasgar, mas ele tá com uma necessidade de rasgar que a gente já observou. Então, vamos achar aí quais papéis que vão pro lixo. Sim. E ele pode rasgar, né? Quanto que a gente não joga de papel, de um monte de coisa no lixo? Então, na minha casa eu guardo todas essas coisas, assim, recicláveis, porque em alguns momentos eles vão querer rasgar, eles vão querer cortar, eles vão querer arremessar, e a gente pode disponibilizar esses materiais para que eles atinjam aquela necessidade interna que eles estão, né?
e sem danificar aí o que não é para ser danificado, né? Mas olha, não é só vocês, assim, é uma dificuldade mesmo dos adultos. Estamos todo mundo junto nessa, né? Eu também, muitas vezes, me pego no movimento e tenho que dar 2 passos para trás, respirar fundo, recorrer aí a Montessori, que é a minha salvadora, né? E falar, deixa eu ver o que ela me deixou aqui de ensinamento, né? E desde 150 anos atrás, ela dizia que a grande opressão da infância são os adultos dizendo isso não pode, isso tá errado, interrompendo a criança e dizendo que ela não pode fazer. Então, realmente, os adultos, eles são opressores e sem a gente querer, né? É um movimento natural nosso. óbvio. Não é culpa nossa, né? É um movimento natural. Então, a gente conseguir olhar para isso com consciência. Hoje a internet tá aí, né? Para mostrar pra gente como que a gente pode se potencializar em cima disso. Eu acho que é um grande caminho aí. Podem contar comigo. Demais. Muito obrigada. Tá bom? Mesmo. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada, meninas, pela oportunidade. Foi muito bom esse papo, eu amei. E se você aí gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no canal, se estiver ouvindo a gente no Spotify, não esqueça de deixar suas 5 estrelinhas para ajudar a gente na divulgação. Quinta-feira que vem estaremos ao vivo no Mãe Summit, com 4 pílulas ou 3, programas um pouquinho menor do que vocês estão acostumadas, mas vai ser incrível. Quinta que vem estaremos juntas novamente. Até Dia quinta 8 que de vem. maio. 8 de maio. Um beijo. Até lá.